você estava embasada cientificamente, você acompanhava o paciente todos os dias, você sabia que ele não ia evoluir bem. Uhum. A despeito disso, mesmo assim, os chefes não quiseram te ouvir, você respeitou a hierarquia, paciência, ok, né? Você precisa respeitar a hierarquia, mas você planejou, né, uma terapia de sucesso para o paciente. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Pacientes que Marcam do podcast Cardiologia na Prática. Meu nome é Bárbara Valente, eu sou cardiologista. Meu co-host é Bruno Coelho, também cardiologista. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Já vou dar spoiler aqui para vocês. Gente, especialista em transplante. Então, vocês estão preparados, já estão com os lencinhos aí para poder enxugar as lágrimas de vocês da história que vocês vão receber hoje. Mas antes disso, já faz o seguinte, clica aqui embaixo e já segue o Cardiologia na Prática, porque toda quarta-feira, meio-dia, sai vídeo novo no canal. O vídeo de hoje é o Pacientes que Marcam, então aqui a gente vai contar uma história emocionante que marcou a carreira da nossa convidada, mas também vai ter muito conhecimento técnico. Já vou antecipar, a gente vai falar sobre choque cardiogênico, vai falar sobre indicações e contraindicações de transplante e muito mais. Então, já segue a gente aqui para você não perder nenhum episódio que sai, tá bom? Então, já vou chamar a nossa convidada. Nossa convidada de hoje é a doutora Ivna Girardi, uma grande amiga também. A doutora Ivna, ela tem essa carinha de bebê, gente, mas vocês não deixem ela subestimar, não deixem ela subestimar vocês, viu? Porque dona Ivna, ela fez cardiologia, tá? Aqui em São Paulo, mas depois ela fez transplante também, insuficiência cardíaca avançada no INCOR, onde hoje, atualmente, ela tá lá como preceptora dos residentes e coordenando toda a parte educacional dos residentes de insuficiência cardíaca avançada. Então, gente, eu não preciso nem falar a referência que a gente tem a honra de ter hoje aqui no podcast. E, doutora Ivna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bá. Obrigada, Bruno. Eu tô muito feliz de estar aqui, sinceramente. Eu tô, assim, emocionada mesmo com o convite. Tô muito feliz de poder partilhar essa história que eu resolvi escolher esse caso clínico. Porque esse caso clínico, ele foi uma história que mudou a minha mentalidade como pessoa, além da medicina. Olha só. Então, um caso clínico que me marcou mesmo e que eu vou entregar tudo aqui que vocês quiserem saber, eu vou entregar tudo. Vai ser muita emoção, né? Vai. Espero eu poder ajudar a galera de aprender isso. Você vai chorar e, ao mesmo tempo, aprender choque cardiogênico. É isso aí, porque a gente é assim, é 880, né? Gente, quem ainda não segue a doutora Ivna, ela tem um Instagram educacional, que é o Cardiopro, né? Ivna, @Cardiopro, que é fantástico. Gente, são discussões de altíssimo nível, tá? Então, assim, você não nem acredita que ela joga aquele nível de conteúdo ali no Instagram, porque ela realmente entrega tudo. Então, já sigam a doutora Ivna, porque ela traz casos clínicos e traz conteúdo de altíssimo nível, tudo que sai. Inclusive, né? E fomos, né, para o ESC juntas. E foi absurdamente sensacional. Foi show. Entendeu? Então, a gente foi ano passado e esse ano nós vamos de novo, tá? A gente tá gravando isso aqui uma semana antes, obviamente, entendeu? E a gente vai de novo pro ESC, então ela traz tudo atualizadinho pra vocês. Então, pelo amor de Deus, já vai seguir a doutora Ivna pra você não perder né, todas essas novidades também. De qualidade, né? Pois, Ivna, começa primeiro, antes de você contar a história do paciente que eu já vou falar, que é seu José, pra vocês já guardar essa informação no coração. Conta pra gente primeiro, quem é a doutora Ivna? Então, eu tava até comentando aqui, né? Eu nasci em Manaus, né? Sou amazonense, de Caboquinha da Terra. Eu fiz faculdade em Manaus. E depois da faculdade, na verdade, a minha história é, assim, jornada do herói, sabe? Porque quando eu fui fazer residência de clínica, a minha mãe, que é uma pessoa muito importante para mim, ela teve uma doença e ela teve uma hérnia encarcerada. E aí, o que aconteceu, né? Ela teve essa doença e ficou internada um bom tempo. E aí, tipo, desisti do meu sonho de vir para São Paulo. Olha só. Porque eu fui ficar com a minha mãe, que estava internada na época. Achei que ia dar tudo... Sabe, você fica, seu divertidamente, fica pensando nos piores cenários possíveis. Sim. Aí, pois é. Aí fui fazer residência de clínica para não perder, né? Desistir aí de ir para São Paulo. E aí, para minimizar danos, acabei fazendo residência de clínica lá na Universidade Federal do Amazonas. Maravilhoso. Que foi onde eu fiz lá. E depois de fazer clínica,
na clínica eu achava que eu queria ser reumato. Olha só. Porque Gente, que Eu sorte mato. a nossa. É, de você ter virado a camisa. eu achei que eu ia fazer reumato, só que quando cheguei na especialidade, assim, não me identifiquei, assim, com a rotina do Sim, dia a quando você dia. rodou, Foi. Aí, mudei de especialidade. Achei que eu ia fazer terapia intensiva, porque eu tinha um amigo lá que me ajudou lá a entrar na unidade de terapia intensiva do hospital onde eu fazia residência. Olha só. Ele me indicou lá para me ajudar. E aí eu comecei a trabalhar com terapia intensiva já na residência de clínica. Então, eu Olha. fazia residência, ia pro plantão que era lá mesmo. E aí eu ficava nesse loop eterno até terminar, né? Sim. Daí, depois que aconteceu, não gostei, né? Porque a rotina aí de terapia intensiva era mais viver de plantão. Sim. Sim. E eu já dava muito plantão, trabalhava demais. E aí, o que aconteceu, eu resolvi fazer uma especialidade que era um pouco mais afim dessas duas que eu queria, entendeu? Que flertasse com o que era uma paciente grave, mescla, né? mas ao Mas mesmo tivesse- tempo te desse a possibilidade de dormir em casa. Exatamente. Né? Então você flerta com o paciente grave à tarde e dorme em casa à noite. Exato, me Muito dá- bem, te entendo, querida. Me dava um pouco de previsibilidade sobre a minha vida, Sim, né? sim. Aí resolvi fazer cardiologia. Daí, quando eu fiz cardiologia, eu passei aqui em São Paulo, eu fiz no Sírio-Libanês. E o Sírio-Libanês, assim, foi uma das coisas mais legais, assim, que já aconteceu comigo na minha carreira, pra mim. Porque, tipo, eu embarquei aqui em São Paulo, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia nada da rotina, assim. Eu não conhecia ninguém, nada. E você foi por um dos maiores Gente, hospitais do Exato. país. E caí, assim, de paraquedas, uma caboquinha lá no meio Do Sírio, né? do Sírio-Libanês, com todos os recursos, assim, nenhuma Sim. dificuldade com recurso, de Fantástico. fazer uma residência que era metade, assim, bastante acadêmica, Uhum. e que tinha a possibilidade de você fazer todas as melhores práticas da história, né? Tudo Sim. que tem Isso na é incrível, cardiologia. né? Cara, você tá numa residência, né? Assim, onde você vê que tem todas, né? Que você tem todas as ferramentas. Exato. Cara, você expande sua mente, né? Você vê aquilo que você tá lendo no trial, você vê que é possível de você aplicar aquilo na Exato. Não na existe... prática clínica. E Eu grande, até- muito grande bom. parte vocês rodavam no Incor também, né? Isso, Então, assim, era os meio chefes são iguais. Aham. Então, você tinha um pedaço da residência que você rodava nesses grandes institutos. A gente também roda no Dante, roda no Incor, roda nas melhores cadeiras dos melhores hospitais e roda lá, Sim. onde a Fantástico. gente Fantástico. pode aplicar. Então, assim, foi muito legal. show pra mim. E no final da minha residência de cardio, aí isso me perguntam muito assim, como que você chegou no Incor? É. Eu cheguei no Incor antes de fazer fellow de insuficiência cardíaca, Aham. porque eu tinha uma chefe lá que era top, a chefe mais top das tops. E ela falou assim, ó, escuta, eu sei que você vai acabar agora, eu vi que você se destacou, o pessoal comentou de você. Você não quer passar visita pra mim, não? Massa. Então, ela começou Aí eu comecei a passar visita pra ela lá nos pacientes dela do Sírio. E aí ela também coordenava uma UTI no Incor. Massa. Ela era chefe da REC, UTI né? cirúrgica. E aí, o que aconteceu? Ela falou bem assim, ó, no final do ano, isso já era 2019, eu terminei a residência em 2020. Uhum. Na verdade, em 2020, né? Março de 2020. E aí, ela falou bem assim, no final do ano vai abrir concurso lá pro Incor, isso Aham. lá no final do meu R2, né? E aí, você presta, se você passar, você vai ser plantonista lá no Incor. Massa. E aí, você continua passando pra mim. Aí, beleza. Aí, eu falei, tranquilo. Fora isso, eu tinha um chefe lá na residência do Sírio e começou a pandemia em Uhum. 2020. Uhum. E abriram várias UTIs. Caramba, foi Várias- mesmo, é verdade. Abriram várias UTIs lá dentro, novas unidades dentro do próprio hospital para atender a demanda a mais de pessoas que
que estavam chegando lá no Sírio, que vinham do Brasil inteiro. Aí ele falou assim, eu vou te indicar para trabalhar na UTI clínica aqui, e aí você, quando você terminar a residência, você trabalha aqui de coringa. Então, o que aconteceu? Eu fui contratada. Maravilhosa. Temporariamente. Então, quando eu terminei a residência de cardio, eu achei que eu tinha zerado a vida, porque... Estava no Sírio e no INCOR, né? Porque, do nada, eu fui contratada nos maiores hospitais. De Caramba. cardiologia. Terminando a massa. residência de cardiologia. E foi assim Legal. que eu entrei no INCOR. Só que eu entrei no INCOR iludida. Eu não sabia uma informação muito importante de sobrevivência. Já conta essa fofoca pra gente. Eu não sabia. Eu vou falar pra vocês como é que era. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei no INCOR, eu não sabia como era a dinâmica de funcionamento. Então, a gente costuma, pelo menos na cardio, né, que tem muitas subespecialidades, colocar o paciente em caixinhas de subespecialidades. Então o paciente é da válvula, o paciente é da insuficiência cardíaca, o paciente é da UTI, o paciente é cirúrgico, o paciente é da hemodinâmica. Mas o paciente não é de ninguém, na verdade. O paciente é cardiopata. E ele percorre várias especialidades lá dentro do INCOR, que é onde ele recebe o cuidado integral para ele. Uhum. Isso faz com que as unidades elas sejam muito fortes entre elas. E isso gera uma competição, vou dizer assim, saudável entre as unidades. Entendi. Então, o que as unidades fazem? Elas disputam lá por resultado. Entendi. Então, a UTI onde eu trabalhava era, assim, o Game of Thrones, ela não era... Não era, não. muito bem vista pelas outras unidades, porque era assim, quando o paciente ia para lá, ele ia numa outra condição muito grave, e aí, em geral, essa unidade, ela pegava o paciente muito pior, e ela tinha piores resultados, obviamente. Entendi. Porque o paciente estava ele Mais tá na grave, última fase do que dá para fazer para ele, é ele chegar na UTI. Sim, sim. E aí, essa UTI não era, assim, ela competia com a unidade de insuficiência cardíaca e de transplante, que era onde eu fazia fellow. Entendi. Então, era Gente, tu tava no meio do fogo cruzado. Do fogo cruzado das unidades. Então, o meu fellow, Que assim, é ó... IC e o transplante. IC, transplante e REC. E REC. Misericórdia. E cada uma tem sua chefe. E cada um tem seu coordenador. chefe, e cada um pensa de um jeito, e cada um vê o paciente numa outra fase da doença dele, e elas competem pelo cuidado do paciente, que no final das contas é acompanhado por várias equipes. Entendi. Então, até o meio do meu fellow, eu tava assim, ó, era tudo não. Você propus aumentar a dobutamina, não. Eu propus aumentar aqui o diurético, não. Era metade da residência, foi só assim, ó, tentando mesmo. sobreviver. Meu Deus. Então, aí eu falei assim, ó, só que eu tinha um erro. O meu erro era o seguinte, ó. Eu achava que eu precisava realmente me provar. Esse era o erro. Então, então eu fazia, assim, eu trabalhava demais, demais, muito. Eu, assim, ó, eu estudava demais. Era muito, assim, over, assim, o que eu fazia. Eu dava plantão praticamente 3 vezes na semana. Caramba. E, assim, emendava no fellow, assim, trabalhava demais. Só para tentar me provar. Para tentar fazer eles perceberem que eu não tava maluca. Sim. Sim. Pra você ver, né? Não tava maluca, mas, assim, eu achava que eu precisava fazer isso na minha mente. Mas que bom, né? Que esse tempo passou e que agora é Ivne é preceptora da residência de insuficiência cardíaca e transplante do INCOR. Foi. E aí, esse caso que eu vou falar hoje, do seu José, foi o caso que marcou essa transição. Pô. Eu falei, com esse caso aqui, já não vão gostar de mim mesmo. Eu pensava... Exato. Sim. Então, nada que eu fizer vai mudar a opinião dos outros sobre mim. Então, Perfeito. eu vou fazer o que eu acho.
O que é o correto. O que é o- eu estudei, o que é medicina baseada em evidência. Pelo Então, paciente, é né? isso. Não tinha nada a ver Exatamente. com ego na história. Nada era o a ver. paciente. Exato. Eu não tinha dúvida nesse caso. Eu tinha certeza que aquilo que tinha sido proposto não ia dar certo. Certeza. Porque eu tava lá 24 horas. Sim. Isso é tão importante. Mas, enfim, não vamos antecipar, não. Começa a contar a história, então, do nosso caso, que foi o caso que mais te marcou Foi. e que, né, te marcou positivamente, porque Da vida. tirou a Ivna, né, de um lugar de cardiologista, sempre submissa, sempre aceitando que, ai, não, porque é isso, eu tenho sempre que me provar e tudo, pra uma Ivna que, tipo assim, eu sei do que eu tô falando, isso aqui é medicina baseada em evidência e é isso. Isso aqui é o melhor pra ele. Exatamente. Né? Aí eu vou contar. A história, o paciente era um paciente super novo. E ele, assim, era aquela história catastrófica mesmo. Um cara novo com uma apresentação gravíssima. Então, ele chegou infartado numa... Foi um infarto. Foi um infarto com supra anterior extenso. Que ele chegou num PS aí da vida. Perfeito. E foi identificado que ele estava realmente infartado. E ele foi trombolizado Ótimo. nesse PS que ele foi atendido. Só que infelizmente, eu não sei como foi feita a trombólise, mas ele não teve critérios de reperfusão. Quantos anos? 48. 48. Um Cara homem de super 48 novo, anos com sem infartaço comorbidade, com anterior infartaço anterior extenso. não reperfundido. Foi, basicamente. E aí ele veio pro INCOR para uma angioplastia de resgate. Perfeito. E foi assim que começou a história dele no INCOR. E aí o que aconteceu? Como era o infarto não reperfundido, ele não teve outro Quem já atendeu um caso assim, já sabe qual que vai acontecer. Esse é um infarto que vai dar complicação. E ele chegou bem estável ou chegou Não, instável? ele chegou em choque cardiogênico. Chegou em choque cardiogênico pós-infarto. Choque cardiogênico pós-infarto. E ele foi para essa angioplastia de resgate, que foi uma angioplastia tardia para o que ele recebia. Uhum. E aí, só que aí ele saiu assim, malzaço, Super muito instável. mal. Mal. E aí foi pra UCO, em choque cardiogênico. E aí a gente foi chamada no caso pra atender esse caso, pra tentar fazer ele sair dessa primeira Esse caso condição. grave. Aí, beleza, a gente foi chamado lá e a gente tá lá, beleza. Basicamente tem um princípio de atendimento, assim, você vai tentar fazer ele voltar para um Intermax 3. Uhum. O que é exatamente o Intermax? Isso. É uma score de gravidade do paciente em choque cardiogênico. Perfeito. Então, o Intermax 1 é aquele paciente que está crash and burn, ou seja, ele está gravíssimo e se você não fizer nenhuma intervenção para ele, ele terá poucas horas de vida. E aí, o nosso objetivo é fazer ele ficar estável, de preferência sem droga, para ele poder ir para casa. Então, basicamente, era isso que a gente foi fazer. Então, a gente deu todo lá a terapia de suporte. Era Dobuta 20, começou com Nora, otimizou volemia. Aí, ele começou a estabilizar. E beleza, ele estabilizou com Dobuta 20 e, depois de uns dias, saiu sem droga vasoativa. Aí tá. Aí a gente começou a tentar fazer a mágica. Sim. Que é tirar do buto. Exatamente. Esse é o problema. Exato. Gente, desmame de dobutamina é uma arte, né? Exatamente. Se você não sabe o passo a passo direitinho ali, você acaba prejudicando o paciente muito mais do que ajudando. Exatamente. Você tem que... É toda uma arte aqui de otimizar ele do ponto de vista volêmico, Uhum. tentar minimizar lesões de órgão-alvo. Perfeito. Então, você vai dar a mínima quantidade de inotrópico suficiente para que ele não tenha lesão de órgão-alvo. Você vai evitar que ele fique pior, então ele começa a perder massa muscular, ele fica desnutrido, ele recebe menos aporte. Você minimiza as complicações relacionadas a essa doença. E fora isso, você vai otimizando os remédios, vasodilatadores, para que você chegue numa condição de vasodilatação máxima para que você comece a iniciar o desmame de dobutamina. E aí a gente é isso, vai lá um dia de cada vez, dose baixinha de remédio, a gente começa, sabe, captopril, vai lá um IECA de curta duração e vai, até que ele estacionou.
Ele estacionou em 10 microgramas de dobutamina. Quando você fala estacionou, foi porque quando você tentava baixar mais, o paciente começou a falhar no desmame. Começou a ter lesão de órgão-alvo, cair pressão, lactato subir. Exatamente. Essa é a hora que você tem que voltar a dobutamina para a dose anterior e rever sua estratégia. Exatamente. Ele teve esse diagnóstico que é falha de desmame de dobutamina. Então, e aí, pronto. O que você faz? Uma falha de desmame de dobuta? Então, na falha de desmame de dobutamina, no mundo dos livros, a gente tenta avaliar, você considera que aquele coração ele não é mais resgatável, então realmente não tem mais o que fazer por ele, e aí você indica uma terapia avançada. Uhum. Então, você inicia a avaliação para transplante cardíaco. Que é IC avançada, né? Que entra no contexto ali da IC avançada, né? Exatamente. O I need help e o I é de inotrópico. Então, ficou dependente de inotrópico, você não consegue mais tirar, porque toda vez que você tenta diminuir, ele falha. Perfeito. E aí você não consegue mais, e aí você não tem mais o que oferecer, tem que ofertar para ele uma terapia avançada. O coração dele já está realmente muito fraco. Uhum. Só que isso é o mundo dos livros. Como se tivesse coração para todo mundo. Exato. Né? O mundo dos livros é esse. No mundo do nosso mundo... No mundo do Brasil... No mundo do nosso mundo, a gente tenta ainda fazer uma coisa a mais. Então, a gente vai tentando fazer a arte. E nesse contexto, acontecem coisas que não necessariamente estão no livro. Uhum. Então, ok. O que tinha de diferente nesse caso? Esse caso, ele tinha sido um contexto, primeiro, de uma IC aguda. Uhum. Então, era um paciente que antes estava vivendo com débito cardíaco normal e agora ele está vivendo com débito cardíaco baixo. Logo, ele é totalmente diferente de um paciente com IC crônica. Agudizada, porque o paciente com IC crônica agudizada, ele já vive cronicamente com débito cardíaco baixo. Exato. Logo, ele tem uma série de mecanismos que são desadaptativos no longo prazo, mas que mantém ele num basal ali que é ruim. Mas mantém ele lá. Ele não, assim, descompensa de uma hora para outra. Os mecanismos compensatórios ali. Exato. Que a longo prazo vão piorar, né? Exatamente. Mas a curto prazo estabilizam ele, toleram, né? Exatamente. E é essa coisa, assim, que na maioria das vezes, de uma forma geral, a gente erra. Porque a gente coloca tudo num balaio de choque cardiogênico e nem sempre é a mesma coisa. Exato. Sim. Porque um é uma IC aguda e o outro é uma IC crônica descompensada. Elas são totalmente diferentes entre si. Inclusive, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, que, assim, isso que você está falando é tão importante, Ivna, porque, assim, a maioria das pessoas não tem essa diferenciação na cabeça. Eles acham que tudo é insuficiência cardíaca descompensada, eu só tenho que classificar como A, B, C e L e acabou. Isso. Né? Se é C, todo C é a mesma coisa, mas não. Não, né? Eles são muito diferentes. A IC perfil C tem esses dois perfis, gente, que são muito diferentes entre si, né? Um que é o do paciente, que ele tem uma insuficiência cardíaca aguda de novo, que é o paciente que está tendo insuficiência cardíaca pela primeira vez, que é o caso do seu José. Seu José vivia bem até um dia antes do infarto dele, né? Então, ele vivia super bem até um dia antes do infarto dele. Então, o que aconteceu? Na hora que ele entra em choque cardiogênico, ele não tem mecanismo compensatório que vai ajudar ele a se manter minimamente estável. Então, esse é um choque cardiogênico, gente, grave. O paciente está vasodilatadaço. É o paciente que ele vai chegar com a PA sistólica muito abaixo de 90. Ele chega com uma PA sistólica de 70. Então, você não vai nem sonhar em manejar esse paciente com vasodilatador e dobutamina. Esse é o cara que precisa primeiro da noradrenalina e dobuta, né? Exatamente. Faz a nora atingir o PA média de 65, aí você associa a dobutamina. Já no outro perfil que a Ivna está falando, que é a insuficiência cardíaca crônica descompensada, esse paciente ele já está ali, ó, há muito tempo com baixo débito. O que ele fez para se adaptar? Ele faz os mecanismos, né, compensatórios, libera, né, catecolamina, libera sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo com que ele tenha um aumento da resistência vascular periférica. E com isso, gente, esse é o paciente que vai chegar em choque cardiogênico, mas ele vai chegar com a PA sistólica de 100. Ele vai chegar com a PA sistólica de 90. Esse cara é o cara da vasodilatação e dobutamina. Exatamente. Entenderam? Inclusive, deixa eu já aproveitar e fazer um convite. Gente, a gente vai fazer uma aula sensacional de choque cardiogênico e manejo de drogas vasoativas
justamente na jornada do paciente grave. Se você ainda não se inscreveu, o link da jornada do paciente grave vai estar aqui nesse vídeo, você se inscreva. A jornada do paciente grave esse ano está com foco na sala vermelha, então a gente vai ter 3 aulas, uma delas vai ser liberada dia 5 de setembro, amanhã, depois da liberação do episódio de hoje, e ela vai ser justamente de edema agudo de pulmão. A aula 2 vai ser eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda, que vai ser liberado no dia 9 de setembro. E a aula 3 vai ser ao vivo aqui com a gente, onde a gente vai discutir tudo de choque cardiogênico, tá? No dia 11 de setembro. Então, para você receber o link das aulas e os materiais complementares e todos os fluxogramas, você precisa estar inscrito na jornada. Então, clica aqui embaixo e se inscreve, porque você tem que assistir às aulas. E deixa eu te dar mais um estímulo para você assistir às aulas. Vocês estão vendo esse chuchuzinho aqui? Esse é o nosso livro 25 casos clínicos de eletrocardiograma que todo médico deve saber. E, justamente no caso 15, é um choque cardiogênico pós-infarto, onde vocês têm todo o fluxograma de como manejar um choque cardiogênico pós-infarto. Gente, esse livro a gente não vende, tá? Isso aqui vai ser presente, vai ser sorteio justamente da jornada do paciente grave. Então, ao final de cada um desses episódios, a gente vai liberar um quiz. Você tem que responder esse quiz. São 3 perguntinhas, Ivna, justamente da aula. Então, quem assistiu a aula vai acertar. Boa. São perguntas simples. Tá. Acertou, você vai participar do sorteio, onde a gente vai ter um kit com um monte de coisa, e uma das coisas é esse livro especial que você pode ganhar, tá bom? Legal. Com vários fluxogramas pra pessoa levar plantão, sério. Esse Olha, livro também muito é legal. Tá muito bom. Eu vou me inscrever. Olha aí, ó. Como manejar o IAM com supra de ST em um fluxograma, tudo baseado na última diretriz europeia de 2023. Olha aí. Sensacional, né? Muito show. Então, pelo amor de Deus, clica aqui embaixo, já faz tua inscrição, porque tá sensacional. Vou me inscrever, Não vou perde. me inscrever. Então, Ivna, aí me conta. Então, quer dizer que esse paciente tinha uma coisa esquisita Tinha. que não estava fechando ali dentro do raciocínio Isso. habitual Aí, do choque cardiogênico. aí o que acontece, né? Então, como eu falei, esse paciente que estava vivendo normalmente e agora está em choque cardiogênico, ele começa a ativar esses mecanismos compensatórios. Então, ele começa a tentar se proteger. E é por isso que essa doença ela tem uma mortalidade muito alta, porque ela só dá certo em 50% das vezes. É isso que eu Então- falo, rapaz. Não, e assim, 50% das vezes em boas Em bom mãos, senso. bem treinados. Exato. Né? Tem uma mortalidade de, na média, assim, se você for ver, do serviço, 50%. Por quê? Porque essa metade que sobrevive, ela ativa esses mecanismos que no longo prazo são desadaptativos, mas no curto prazo são adaptativos. Necessário. Então, se você tenta modular esses mecanismos no curto prazo, a tendência é que vai dar errado, porque ele é um mecanismo de defesa que a pessoa está tendo para sobreviver. Mas tudo bem. Daí, a gente começou a perceber que esse paciente, ele permanecia frequentemente taquicárdico. Uhum. Então, taquicárdico, sempre taquicárdico. E quando você começa a ver que o paciente está melhorando mesmo, você começa a perceber que ele vai ficando mais normocárdico. Só que esse não era o que estava acontecendo. Até que veio uma sugestão lá do pessoal que talvez essa taquicardia, ela fosse, apesar de ser uma taquicardia sinusal, ela fosse uma taquicardia sinusal inapropriada. E que isso estava acontecendo e piorando dele sair de idobutamina. Uhum. Então, essa foi É a grande coisa. Será que ela é a causa ou é consequência? Exatamente, é uma dúvida pertinente. Uhum. Dúvida pertinente. Então, a gente Caso começou... difícil. É um caso difícil. Não tá no livro isso, gente. É só uma não tá em percepção. diretriz nenhuma. Nenhuma diretriz. Não faça isso na prática clínica. Não faça. Exato. É só o que aconteceu. Essa foi a nossa interpretação no momento. Então, a gente começou a achar que era uma taquicardia inapropriada. E aí, a gente pensou que se a gente modulasse um pouco a frequência cardíaca do paciente, que se fosse uma taquicardia inapropriada, aí ele teria uma chance de sair de idobutamina. Uhum. Existe uma experiência no serviço de um trabalho, de um pós-graduando lá da unidade, mais antigo, que utilizou ivabradina nesse contexto. Uhum. Então, a ivabradina, o que está escrito no livro é que ela é um inibidor das correntes IF do nosso sinusal. Pacientes em ritmo sinusal, né? Isso. Mas, na verdade, o que ela faz, ela
ela bloqueia os canais de sódio voltagem independentes. É basicamente isso que esse remédio faz. E quando isso acontece, quando você bloqueia os canais de sódio, você arrasta cálcio para dentro da célula e logo a ivabradina ela não tem tanto potencial inotrópico negativo como, por exemplo, um beta-bloqueador. E aí o que acontece? A gente optou por tentar modular um pouco a frequência cardíaca do paciente. E ele mantinha em quanto? Desculpa. 120, 130. Só que para uma pessoa que tem 16% de fração de ejeção. De fração de ejeção, ele não consegue encher, né? Não consegue encher. Não consegue encher. E aí, porque essa é a questão, né? Porque quanto maior a frequência cardíaca, o que o paciente perde é de enchimento ventricular, ele perde de diástole. Ele não perde de sístole. E se o paciente não enche, ele não faz diástole, ele não tem débito cardíaco. Exato. E quando você diminui a frequência cardíaca, ele tem maior tempo de enchimento. Logo, você aumenta a chance dele sair. Foi isso que a gente pensou. E esse é o racional do porquê os pacientes evoluem com instabilidade, né, diante de um ataque à arritmia com frequências cardíacas muito elevadas, né? Então, se o paciente está com FA com frequência cardíaca de 200, por que ele entra em instabilidade? Porque ele não tem tempo de enchimento. A sístole ele mantém o mesmo tempo, mas a diástole ele não consegue encher. Se ele não enche nesse ventrículo, simplesmente o débito cardíaco cai, o paciente evolui com hipotensão, redução do nível de consciência. Sim, né? Todos os sinais de baixo débito. E aí a gente pensou em fazer isso. Perfeito. Quando a gente fez isso. O racional era de baixar a frequência cardíaca, melhorar o tempo de enchimento, e aí o paciente sai da dobutamina. Exatamente. Beleza. Na ideia parece incrível. E já vi dar certo, mas isso funciona aí para um paciente com insuficiência cardíaca crônica. No caso dele, não deu certo. Não deu certo, foi catastrófico. Foi mesmo. Foi assim, 1 hora depois da ivabradina, pronto. 1 hora depois ele ficou com voltou para dobuta 20, ficou com baixo débito grave. Nossa. E aí teve que ir para balão intraórtico de tão ruim que foi. Nossa Senhora. Foi horrível. Foi mesmo. Foi. Até porque, tipo, débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência. O volume sistólico dele, se alguém tiver... Já pegou. Era mínimo. O que estava sustentando ele era a frequência. Exato. Aí você tirou o mecanismo que era a única coisa que ele tinha. Exatamente. Mas essa é a questão, né, Ivna? Assim, gente, esse paciente, ele não está em diretriz nenhuma. Esse paciente é o paciente grave e você ainda teve um agravante, que você depois ainda me contou que ele tinha um sangue raro, né? Então, assim, daqui que chegasse um coração para ele, então, assim, estava-se tentando fazer alguma coisa por ele. Para ele sair. Porque um paciente de 48 anos, internado no UTI, com 20 microgramas de dobutamina... Cara, esse cara vai infectar, ele já tem 50% de chance de morrer com choque cardiogênico. Então, quanto tempo ele vai aguentar lá esperando um coração? Então, a nossa intenção era ótima. Era ótima, A intenção era que desse tudo certo. Fisiologia no bravo. Já era isso. A gente tava tentando fazer ele melhorar, mas a gente corre o risco de não dar certo sempre, né? Medicina é isso. E o bom é isso, é porque a gente muitas vezes tem a tendência, as pessoas só querem contar o que deu certo. Não. Assim, tem que contar pra tudo. Eu vi falando isso, tipo assim, eu na UPA já choquei o paciente, errei, fiz beta-bloqueador num paciente que tinha acabado de tirar dobutamina, choquei o cara de novo, quase desisti da medicina. A gente tem que compartilhar essas coisas também. Então, deu tudo errado. E aí ele piorou muito. Então, aí ele Desespero. Exato, ele piorou demais, aí agora ele ficou dependente de droga vasoativa e balão intraórtico. Ele tava num lugar que tinha também esse suporte, Exato, ainda bem, né? A gente só pode fazer isso porque a gente tinha tá num centro super especializado isso. E aí sabia que tinha o próximo contar, passo, né? Esse risco dava pra arriscar realmente. Sim. Só que deu tudo errado e aí ele ficou dependente de dispositivo de assistência circulatória de curta permanência e droga vasoativa. Aí a gente decidiu que iria iniciar a avaliação para transplante para ele, que a gente poderia ter feito lá no outro momento. Mas aproveita e explica pra galera o que são, né? Aproveita e já fala pra galera o que são esses dispositivos de assistência ventricular. Isso, são dispositivos que a gente usa para manter o débito cardíaco até você conseguir uma terapia avançada para esse paciente. E ele chama de curta permanência porque ele fica
por um tempo curto, teoricamente. Então, o balão intraórtico é um dispositivo de assistência circulatória de curta permanência. Então, a gente usou esse dispositivo para dar tempo que o paciente precisa para reestabilizá-lo até ele conseguir chegar numa terapia avançada que a gente ia propor agora, que era o transplante cardíaco. Então, a gente fez essa estratégia aí, visto que a nossa primeira ideia não deu muito certo. Então, iniciou a avaliação pré-transplante para o paciente. Calma que ainda vai piorar, viu? Vem coisa aí. Vem coisa. Aí, beleza. Iniciou a avaliação pré-transplante. Quando você está fazendo a avaliação pré-transplante, que no caso é a gente leva em consideração 3 coisas. A gente leva em consideração se ele tem indicação. Às vezes é fácil. Nesse caso, não tem dúvida que ele tem indicação. Mas, às vezes, não é tão fácil assim, porque, às vezes, é paciente limítrofe, múltiplas comorbidades. E, às vezes, a gente ainda tem uma chance de recuperar o coração, a gente sempre tenta. E aí passa, mas, às vezes, não dá certo. Então, sim, ele tinha indicação de transplante cardíaco. É engraçado você falar isso, porque isso, quando eu comecei a residência, eu achava essa última, né? Tipo assim, não, tentar... Não, às vezes a gente ainda tenta recuperar o coração dele. Eu falei assim, mas... Tá, beleza, eu recuperei uma fração de ejeção de 17. Aí o cara vai viver voando com a fração de ejeção de 17. Será que não é melhor eu já ir transplantar esse paciente? Poxa, paciente jovem. Eu não entendia que, tipo assim, gente, transplantar um coração é você trocar uma doença por outra. Mais controlada. Só que é uma outra doença mais controlada. Mais controlada, com outro prognóstico. Mas com várias medicações, né? Tipo, com várias complicações associadas também. Exato. Então, não é assim, não é tipo assim, não, tira, coloca outro, pronto, tá novo, né? Não é assim. Infarto tem o período do atordoamento, então talvez melhore de 17 para, né? Então, assim, esse remodelamento nos primeiros é normal, né? Então, a gente estava contando com né? isso. Só que não era... Só que nesse caso não recuperou, não. Mas a gente estava contando com isso. Era exatamente isso que a gente estava achando, que o coração dele ainda era recuperável, porque ele estava nessa fase de miocárdio atordoado. Né? Mas não deu certo. Era fibrose. Não era o caso dele. Ele foi um infarto não reperfundido mesmo. E o que contraindicaria o transplante dele? Aí essa é a segunda pergunta. A segunda pergunta que o especialista se faz é se existe contraindicação. Então, quando você chama um especialista para transplante, para avaliar um caso para transplante, a nossa obrigação é ver se não tem contraindicação. Sim. Porque a última coisa que a gente quer é dar um coração para uma pessoa que não vai se beneficiar, pelo menos, da meia-vida do coração novo, que é uma meia-vida de 15 anos. Então, a gente quer que o coração fique aí e dê mais 15 anos para a pessoa. Então, a gente vai buscar ativamente por contraindicações. E são várias. Então, assim, comorbidades graves, limitantes, uma expectativa de vida fora da insuficiência cardíaca baixa. Então, questões sociais, a gente vai buscar por questões sociais que contraindiquem. Às vezes, a pessoa tem uma questão social grave. Hipertensão pulmonar, né? Aí, esses são os dois da parte técnica médica. Então, a gente tem a questão hemodinâmica. Então, a gente tem a hipertensão pulmonar fixa. Então, uma contraindicação hemodinâmica. E por que contraindica? Porque quando você coloca um coração novo, sem disfunção, sobre um regimento de hipertensão pulmonar grave, que não é pós-capilar, ou seja, uma hipertensão pulmonar fixa, então, aí você... esse VD, quando ele for bater, ele não aguenta, porque ele não está adaptado a esses regimentos de pressão muito alta. Então, logo, o paciente evolui com falência de VD pós-transplante, que é uma condição que tem mais de 90% de mortalidade. Exatamente. Então, você não consegue resgatar depois. Aí, beleza. Então, se o paciente ele tiver uma HP fixa, ele vai ser um ótimo candidato para um dispositivo de longa permanência, mas ele vai ser contraindicado para transplante cardíaco. Perfeito. E é visto através do CAT direito, né? Que é obrigatório fazer. A gente faz uma avaliação hemodinâmica invasiva, porque é a melhor acurácia, só que é invasiva. E aí a gente aproveita e deixa deixa o cateter lá para ajudar o manejo da insuficiência cardíaca, que já é uma insuficiência cardíaca grave. Sim. Então a gente aproveita e deixa lá. Aí, enfim, a gente começa... E a outra parte da avaliação pré-transplante é a avaliação imunológica. Perfeito. Então, a gente também faz o painel imunológico para saber se esse paciente é sensibilizado quanto ao HLA da população. Então, essas duas
avaliações são muito importantes. A avaliação imunológica e a avaliação de hipertensão pulmonar, hemodinâmica, para saber se o paciente tem contraindicação. Caso ele tenha uma contraindicação ao transplante, aí ele vai ter uma indicação de dispositivo de longa permanência. A gente ainda não desiste. A gente vai até o final. E o que seria o dispositivo de longa permanência? Você falou do de curta permanência, né? O balão intraórtico, o ECMO. E o que seria o de longa permanência? Aí, exatamente, ele é um coração artificial. Então, ele vai manter o débito cardíaco de maneira contínua, só que por muito tempo. O dispositivo de curta vai durar por pouco tempo e o dispositivo de longa vai durar por muito tempo, que é uma meia-vida aí também de anos. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo dura um HeartMate? 10 a 12 anos. 10 a 12 anos. E um transplante cardíaco, 15 dura 15 anos, né? Então, assim... 15 a 20. Né, a pessoa tem uma expectativa boa. Tem uma expectativa de vida boa. O boa. negócio é conseguir um HeartMate, né, mulher? Infelizmente, ainda não está aprovado pela Conitec, aí está sendo avaliado para ser incluído aí no rol da ANS para ser um dispositivo agora mais amplamente disponível para pacientes do SUS. Mas é uma indicação aí do dispositivo e a gente tenta conseguir através de parcerias entre público e privado. Então, perfeito. Existem hospitais aqui em São Paulo que tem o PROAD SUS, que é um programa de assistência ao SUS, onde essa tecnologia está disponível, e aí a gente encaminha para esse serviço para que o paciente consiga um dispositivo de longa permanência, caso ele tenha indicação. Entendi. Mas aí, beleza, então a gente já viu, assim, se ele tem indicação, ele tem. Perfeito. Se ele tinha contraindicação, ele não tinha, porque ele estava lá. E aí, a terceira coisa que o especialista pensa é o tempo de permanência em fila. Perfeito. Então, existe uma lista lá com todas as pessoas aguardando o coração. E aí, quando existe um tempo de espera em fila, também existe a possibilidade de você fazer um dispositivo de longa permanência como ponte para transplante. Então, agora a gente vai deshospitalizar esse paciente através da colocação de coração artificial e aí ele vai esperar fora do ambiente hospitalar, sem esse mecanismo de insuficiência cardíaca, esperar por um coração na fila até ele chegar. Nesse caso, especificamente, o paciente tinha um tempo de espera em fila esperado altíssimo. Então, ele ia ficar meses internado. Por quê? Porque ele estava com balão, mas tinha 5 balões na frente dele. Tinha 5 balões internados na frente dele, Exato. Né? Então, ele tinha o mesmo grau de prioridade, só que aí, quando existe o mesmo grau de prioridade, o critério de desempate é tempo na fila. Tempo na fila. É um tempo de inclusão na fila. Aí, ele tinha sido incluído agora, então tinha várias outras pessoas na frente dele. Então, ele ia ficar internado por mês. Aí, beleza. A gente foi incluído na fila do transplante. E aí, ele foi... a gente continuou com essa mesma ideia de antes. A ideia de antes era isso. Ele tá se mantendo a partir da frequência cardíaca. Então, mesmo ele com um balão intraórtico, esse volume sistólico ainda não estava sendo suficiente para manter ele bem. Então, a gente começou a perceber que, assim, o cara dormia, piorava demais hemodinâmico, ficava hipotensão. Aí ia pro banho, ficava hipotensão. Caía um pouco a frequência abaixo de 100, ele ficava hipotensão. E aí ele começou de baixo débito com frequência de 90, mas fazia baixo débito. Né? Baixo débito com frequência alta, né? Aí, o que começou a acontecer? Ele começou a ter que receber atropina. Já pensou? Então, a galera começou a fazer atropina no cara para manter a frequência cardíaca dele alta. E ele não respondia, sei lá, pensaram em adrenalina, algum cronotrópico positivo trocar dobuta por adrenalina? Bomba de fusão, por exemplo? Então, na época não pensaram nisso. Não pensaram nisso, começaram a fazer... Mas também é curto prazo, né? Ninguém pode... Exatamente. Assim, vai fazer o quê com isso? Exatamente, exatamente. E aí, qual que foi a ideia brilhante? A ideia brilhante do caso. A ideia brilhante... Olha essa ideia, mano. Essa ideia foi muito ruim, velho. A ideia foi passar um marca-passo transvenoso. Queimar o 9?
Não, Manter passar pra- ele taquicárdico. Ah, manter com frequência acima da que ele já estava. Só- Manter ele sempre Cara, Sempre 100, taquicárdio, Só 110, que eu vou passar te falar que sob isso... demanda. Eu sou ecocardiografista. Hum. E é bizarro o movimento anômalo que Deve o fazer marca-passo de sincronia, faz né? ali. Mano, Então, se o débito, o Não volume ia. histórico dele Tava deve ter muito- caído muito mais. então, vou te falar o que aconteceu. eu tenho certeza. Aí foi o que aconteceu o seguinte, a galera lá da outra unidade falou assim, a gente já sabe, a gente vai indicar aqui um marca-passo Aham. transvenoso para manter o paciente taquicárdico. Aham. No Cara, livro é ótimo, né? Na vida real. Não, e nem no Eu livro. falei, não ia dar certo, Não era ia. óbvio que não ia dar certo. Tipo, porque não piora a dá- dissincronia, porque piora o ele ia- débito cardíaco, ele choca, Ele né? ia chocar, ele ia morrer, Ia Ia morrer. morrer. ele ia morrer. Com certeza. Com certeza ele ia morrer. Só que isso foi proposto pelos assistentes, pelos chefes. Uhum. E aí lá, esse é o grande quesito do caso. Eu falei, eu tinha certeza que isso ia dar errado. Eu não tinha dúvida que ia dar errado. O paciente não aguentava tomar banho. Sim. Ele vai aguentar como um passagem de marca-passo? Ele não aguenta. Entendeu? Era impossível dar certo. Aí eu fui lá. Eu falar, tem uma reunião clínica com todos os assistentes, com os chefes do chefe do chefe. E todo mundo vai lá discutir os casos. E aí o chefe falou bem assim, a gente vai passar um marca-passo aqui para o seu José. E vamos ver se ele continua na fila aí para ver se dá tudo certo. Não, mas... Foi exatamente o que eu falei. É essa hora que foi que mudou minha vida. Aham. Porque eu falei assim, cara, se eu deixar isso aqui acontecer, não vão gostar mais de mim, né? Não vai mas mudar. Eu também lutaria, igual você fez. Exato. Falaria. Porque isso é uma coisa, cara, assim, a experiência do médico que acompanha ali todo dia no beira-leito, isso é muito importante. Isso sempre tem que falar mais alto do que Sim. qualquer, assim, Ideia. ideia e hierarquia que venha de cima de alguém que está discutindo o caso e não está vivenciando ele à beira-leito. Por isso que é a Exato. discussão multidisciplinar, Então, né? E você falou, não, pelo amor de Deus. eu falei, né, quando você vai falar isso daí para uma pessoa que é muito importante, eu não tô falando assim que você tem que ser grosseiro, você não tem que ser grosseiro, você não tem que ser arrogante, você não tem que ser uma pessoa ruim, Não cordial, assim, é. não cordial de alguma forma, não. Mas você tem que se Impor. posicionar. Sim. Porque se você não se posicionar, você vai lutar por... Você não vai conseguir apresentar nunca a sua outra ideia. Sim. Uhum. Só que às vezes a gente queria agradar, eu com esse meu histórico de querer agradar, eu não queria fazer isso. Eu, marca-passo, beleza, marca-passo. É isso Sim. que eu ia falar. Mas eu tinha certeza absoluta que não ia dar certo. Aí, tu falou. Aí o que eu fiz? Só que também não dá pra você falar isso daqui e não ter nenhuma outra ideia. Sim, sim, sim. Você tem que ter uma outra ideia, né? Então, eu liguei pro meu amigo. O cirurgião de dispositivo de assistência circulatória lá do INCOR, Perfeito, ok. ele é muito meu amigo. Aham, E ele que passa as ECMOs lá. aham. E aí, eu falei assim, ó. Olha, doutor, que ele é doutor, né? É o seguinte, vai dar errado. Vai dar errado isso aqui que Foi proposto. foi proposto. E quando der errado, eu vou te chamar e a gente vai passar uma ECMO nele, que aí sim você garante o volume sistólico, né? Você ia garantir o Isso. volume sistólico, não às custas de frequência cardíaca. Até porque o balão, ele não aumenta o débito cardíaco. É muito ínfimo. pouco, Ele é muito diminui a pouco. pós-carga, né? Ele tem um efeito hemodinâmico favorável, mas... E o que ele precisava era simplesmente de contratividade e volume sistólico, né? Exatamente. E assim, olha que coisa, só para quem às vezes não é cardiologista, às vezes fica meio perdidão, no que a gente tá... É muito simples o raciocínio, assim, simples, Sim. mas complexo ao mesmo tempo. Débito cardíaco igual volume sistólico vezes frequência, certo? O volume sistólico dele não tinha como mais subir, porque ele já estava no máximo com a contratilidade da dobutamina. Não E tinha do mais... balão. E do balão. Não tinha mais o que fazer.
Frequência cardíaca é o que, nesse duplo produto aqui, gerava um débito cardíaco ainda adequado, 4 a 8 o normal, ele devia fazer os 3,8 litros por minuto, só que para ele estava se sustentando. Nos momentos em que fazia bradicardia, o que acontecia? O volume sistólico não aumentava, porque a ideia é o seguinte, diminui a frequência, aumenta o volume diastólico final e aumenta o volume sistólico, certo? Só que ele não tinha mais mecanismo compensatório, porque ele tinha uma desautonomia pós-infarto. Perfeito, então ele era dependente de frequência cardíaca. Essa era a ideia. Só que, olha a ideia, ele fazia períodos de frequência cardíaca mais baixa, o débito cardíaco caía e ele sentia sinais de baixo débito. Ok, vamos aumentar a frequência e deixar sempre 120. Só que aí vai o problema, né? Você é melhor que eu pra falar, mas como eu sou ecocardiografista, eu vejo muito isso quando a gente passa o transvenoso e definitivo. O coração, pessoal, ele é pra contrair assim, ó. Certo? Então, o septo e a parede livre, ela tem que se contrair ao mesmo tempo. Quando a gente passa o marca-passo, a parede livre contrai antes e depois o septo. Então, ele fica fazendo isso aqui, ó. O volume sistólico cai. Exatamente. Na verdade, cai. E foi isso que aconteceu com o nosso colega. E a minha ideia era não manter o débito cardíaco às custas de frequência. Era aumentar o volume sistólico colocando um dispositivo a mais. Pronto. Que aí ele naturalmente ia baixar a frequência cardíaca. Porque ele ia estar com o débito garantido. Garantido. Então, essa era a minha ideia. E eu ia propor, só que assim... A gente fala assim, parece lindo, né? Só que ECMO é também uma coisa... Eu entendo o outro lado. Porque ECMO é uma coisa invasiva, os desfechos não são tão bons, o paciente, ele pode dar ruim, ele pode infectar, pode acontecer um monte de coisa relacionado ao próprio implante. Sim. Então, geralmente dá errado porque você passa aquela ECMO de desespero, que a gente chama de ECMO de resgate femorofemoral. Então, a minha ideia era o seguinte, eu ia falar com meu amigo cirurgião e a gente ia passar uma ECMO chamada anterógrada. Wake Up ECMO, é uma coisa bem, assim, específica, que a gente ia manter o paciente acordado, ele não ia sair das filas, ia manter o volume sistólico e ele seria priorizado, na verdade, porque agora ele estaria em ECMO e ele ia transplantar. Então, essa era a minha ideia. Só que... Pra essa minha ideia acontecer... Eles tinham que passar o marca-passo e dar tudo errado. Exatamente. Gente, vocês estão entendendo o que o cardiologista tem que passar na vida dele, assim? Essas emoções. Gente do céu, e aí? Foram passar esse marca-passo e aí? Eu passo, mas Bruno e Bá, na anestesia... Na sedação. Cara, ele ficou bradicardio, bum. Aí chocou. Chocou na sedação. Não foi nem no marca-passo. Foi só fazer um cheirinho de fentanil, já era. Tirou o mecanismo adrenético dele, já era. Nossa. Chocou na sala. E foi exatamente. Aí eu liguei pro meu amigo cirurgião e falar: Oi! Sabe aquilo que eu tinha conversado contigo ontem? 00:45? Exato. Então pode chegar. Aí, o que aconteceu? Ele passou... O paciente já estava na sala híbrida, porque eu já imaginava que isso fosse acontecer. Então, ele estava na sala híbrida, foi lá e passou a ECMO. Passou a ECMO, uma ECMO anterógrada. Ele ficou acordado, ele saiu super bem. Amém, e aí, ele foi lá pra UTI. Amém. Quando ele foi pra UTI, a galera toda me olhando meio assim, ó. Milagre, assim, sabe? Porque o cara tava acordado em ECMO. Sim. Acordado em ECMO. E a lista de priorização, ECMO é a prioridade máxima. Ele se torna a prioridade máxima. Perfeito. E aí, ele transplantou 3 dias depois. Ai, mulher, que bênção. Deu tudo certo. Gente, deu tudo olha certo. só, Deu olha tudo só. certo. Bom, É isso, assim, você estava embasada cientificamente, você acompanhava o paciente todos os dias, você sabia que ele não ia evoluir bem. A despeito disso, mesmo assim, os chefes não quiseram te ouvir, você respeitou a hierarquia, paciência, ok, né? Você precisa respeitar a hierarquia, mas você planejou, né, uma terapia de sucesso para o paciente. Isso. Então, você colocou na sala híbrida, você planejou a ECMO que ia salvar a vida dele. Deu e graças a Deus, o paciente saiu super bem. E deu tudo certo. Amém, Mas esse caso foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Sim, de você se posicionar. De se Como é posicionar importante, para né? fazer você realmente fazer o que você acredita. Claro. Exato. Porque a opinião dos outros sobre você, você não tem controle sobre a opinião dos outros sobre você, Exato. na verdade.
você só tem como que você reage sobre isso. A única coisa que você tem controle. E aí eu falei, então, se eu me posicionar aqui, não vai mudar nada do que... Sim. Então eu vou fazer o que eu acredito mesmo. O que eu acredito. E aí foi isso. Cara, fantástico, Ivna. Que episódio. E foi muito legal o que você tá falando, né? Tipo, da questão de se posicionar. Por quê? Porque essas grandes instituições, eu vim do INCOR, fiz residência lá também, e é uma instituição maravilhosa, com muito conhecimento, só que com um pouco de ego. Né? E quando a gente lida com um paciente, é a vida que importa. Não é se essa pessoa que é o bambambam errou. Grupo X. Não existe isso, né? Tudo por um bem comum. E o conhecimento, ele só a gente só aumenta a quantidade de conhecimento, o nível de conhecimento de um serviço no compartilhamento de informação. Não existe eu sei tudo, porque se você sabe tudo é você, né? E se dali emana todo o conhecimento, se concentra em uma pessoa só, e não é, né? As pessoas pensam diferentes, têm ideias diferentes, têm conhecimento. Então, assim, essa ideia de se posicionar é justamente isso, é você dar a sua ideia, né? A sua opinião, o seu conhecimento em jogo. Se outra pessoa é mais experiente, todo mundo entra num consenso, ok. Agora, uma pessoa, né, de uma maneira autocrática, fala, não, é assim que tem que ser. Assim que tem que ser, porque é assim. Quando a gente lida com vida, isso é a pior das condutas a serem tomadas, né? Não, é muito importante, cara, o médico saber se posicionar, porque, cara, o paciente, ele tá esperando que você se posicione por ele. Exatamente. Você é a melhor chance que ele tem. Esse cara que tá lá, tipo, de bancada, que só passou ali pra discussão, ele tem uma boa intenção, mas ele não tá no beira-leito. Exatamente. Então, assim, você conhece o seu José melhor do que qualquer outra pessoa. Você sabe se ele ia suportar ou não. E era assim, tipo, não era que eu, assim, cheguei também do nada e resolvi... Não, as pessoas eu tava lá mais de 40 dias que foi a internação dele. Exato. Acompanhando tudo, conhecendo mais do que ninguém. Sabia a create dele do dia tal. Exato. Não era que eu tava lá assim, caí de paraquedas e agora quero sentar na janelinha. Não. Entendeu? Com certeza. Não, e assim, parabéns, história. viu? Fantástico. Parabéns mesmo. Ainda mais por ser uma mulher, né? Tem todo esse contexto também. Todo esse contexto. Precisa se provar 8 vezes mais. Uma especialidade que é mais masculina, ou pelo menos, né? Em geral. Tem isso também. Parabéns mesmo. Ivna, que orgulho. Sabia que a sua história ia ser fantástica. A gente conseguiu trazer uma história fantástica. Trouxe conhecimento técnico de altíssimo nível aqui também e ainda trouxemos insights importantes para a carreira em termos de posicionamento. Quão importante é você não só estudar e ter conhecimento técnico, mas você saber se posicionar. Exatamente. Né? As pessoas vão te ver, você vai se... Tenho certeza que você se destacou depois disso. Olha aí, ó, teve coisas boas, né? Até o chefe lá, depois ele me chamou, foi bem legal. E falou assim, olha, você estava certa. Olha só. Você estava certa nesse caso. Que bom que ele foi humilde. Ele foi humilde. Que bom, ele foi, não posso dizer não. Ele me chamou, me agradeceu, me parabenizou. Olha aí. Mas não que eu acho assim. Não estava esperando isso, mas foi o que aconteceu. Então tem que dar o braço a torcer que isso aconteceu mesmo. Que coisa boa. Foi. Gente, fantástico. Tô muito feliz de poder partilhar esse caso aí com vocês. Tenho vários desse caso. Você é sempre bem-vinda. Aqueles loucos estão aqui. Vai voltar ela vai virar cliente. Exato, vai virar cliente. Vai ser o podcast... Eu fico imaginando tanto de história que você deve ter. Emocionante, paciente aguardando transplante cardíaco. Então, assim, eu queria aproveitar e finalizar, né, esse episódio com também, né, sem sombra de dúvida, a gente trazer esse chamado, né, para a população, né? Então, gente, se você puder doar órgãos e deixar isso claro para sua família, que esse é o seu posicionamento, eu sou doadora de órgãos, né? Então, deixe isso claro, porque isso salva vidas, né? Vidas. É isso que a Ivna falou aqui. Então, assim, enquanto o paciente colocou o balão, mas ele era o 5º da fila, né? Então, assim, ia precisar chegar 5 corações para que esse paciente de 48 anos tivesse uma chance. Quanto tempo esse paciente ia aguentar na UTI até chegar o coração dele? Provavelmente ele não ia aguentar. Não ia aguentar. Né? Então, assim, que a gente tem essa consciência, né, de ser doador de órgãos, porque a gente pode, né, já que, né, a nossa missão acabou aqui, que a gente possa prolongar a missão de outras pessoas, né, que vão vir, né, terminar o seu papel aqui, né? Então, deixo também esse apelo aqui, né? Então, fale para sua família,
compartilha, divulgue esse vídeo, mostre para outras pessoas, porque esse é o trabalho da Ivna, né? Garantir que a sua atitude de doar esse órgão seja bem implantado numa pessoa que vai continuar a missão dela aqui, mas para isso ela precisa de doadores. Então, por favor, né, sejam doadores de órgão. Muito bom, tá valeu! Gente, fantástico. Espero vocês no próximo episódio do Pacientes que Marcam.